Pessoal, tudo bem? Professor George aqui que ele está falando com vocês. Hoje o tema da nossa aula é dilatação de sólidos, certo? Professor George Tavares. E essa aula ela vai ser dividida em três partes: a dilatação linear, na sequência a dilatação superficial e na sequência a dilatação volumétrica fechando. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa dilatação linear, que a partir dela a gente vai chegar nas outras, na superficial e na volumétrica já afiados. Então, o que é a dilatação linear, professor? O que é isso aí? O que é dilatar? Dilatar é expandir algo, é aumentar o tamanho desse cara, desse sólido que está sendo trabalhado. Então, dilatar, a gente pode dilatar objetos de metais diferentes, como ouro, prata, cobre, o ferro, o zinco. Então, a gente vai ter a dilatação nesses corpos, certo? Então, dilatar nada mais é do que aumentar. Eu vou expandir algo. Essa expansão ela pode ser apenas em uma direção, ela pode ser em duas direções ou ela pode ser em três direções. Na dilatação linear, a gente vai ter apenas uma direção. Então, a dilatação predomina somente numa direção. Quando eu falo direção, né? Então, a gente tem aqui, a direção é diferente de sentido. Então, a direção ela pode ser aqui, no caso aqui, ela pode ir para a direita ou para a esquerda. Se a barra ela estivesse na vertical, poderia ir para cima ou ir para baixo. E assim vai. Então, ela pode aumentar apenas para a direita, ela pode aumentar apenas para a esquerda, como ela pode aumentar nas duas dimensões. Vai depender do enunciado da questão que vai falar, certo? Então, a dilatação linear é quando a gente pega algo em formato de linha e eleva a temperatura desse corpo, fazendo com que ele aumente a sua dimensão, ou seja, o seu comprimento. Ou seja, sei lá, se a gente tem um corpo aqui com temperatura de 30 graus Celsius e eleva a temperatura dele a 200 graus Celsius. Então a gente aqueceu esse corpo. Então ele expandiu, ele dilatou. Nesse caso aqui ele dilatou para a direita, certo? Então aqui a gente tem o corpo a 30 graus Celsius, o seu comprimento inicial. Esse LO aqui é chamado de comprimento inicial. E depois da dilatação, que no caso vai ser o comprimento final, ou seja, o comprimento inicial mais o que dilatou, esse pedacinho aqui que dilatou. Lá na dilatação linear a gente tem uma definiçãozinha que diz que a dilatação linear é igual ao comprimento inicial, que pode ser centímetro, metro, decímetro. Vai vir no enunciado da questão. Se tiver em metro, a dilatação vai estar em metro. Se tiver em centímetro, a dilatação vai estar em centímetro e assim sucessivamente. Vezes o coeficiente de dilatação, que vai depender do corpo qual está sendo trabalhado, se é o ferro, o cobre, o ouro, cada um vai ter um coeficiente diferente. E vezes a variação de temperatura. Esse ΔT indica a variação de temperatura. Então, aqui do ladinho, certo? É bom vocês fazerem as anotações de vocês. ΔL, dilatação linear. O L0 aqui é o comprimento inicial, antes da dilatação. O alfa, o coeficiente de dilatação do corpo, da substância que está sendo dilatada. E o ΔT é a variação de temperatura. Variação de temperatura é essa, que é temperatura final menos a inicial. No caso aqui, a variação era 200 menos 30, ou seja, variou 170 graus. Então, isso daqui é a dilatação linear. Fica ligado. O fica ligado diz o seguinte, que o comprimento final de um corpo após a sua dilatação é igual ao comprimento inicial mais a dilatação linear, ou seja, mais o que dilatou. Ou seja, se um corpo ele tinha 200 centímetros de comprimento e ele dilatou 10 centímetros, então a gente vai ter que o comprimento final dele vai ser 210 centímetros. Então ele dilatou 10 e ele tinha 200, certo? Tranquilo, tudo belezinha. Recapitulando, dilatação linear, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Formulazinha aqui bem legal, ΔL, comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação a questão vai trazer, de acordo com o corpo na qual está sendo trabalhado. Depois da dilatação linear, a gente vai para a dilatação superficial. Linear em linha, superficial em superfície. Ou seja, aqui a gente tem um retângulozinho e aqui a gente tem um retângulo um pouco maior. Então, o que é essa dilatação? Se eu pego esse retângulo aqui, que está a uma temperatura inicial, e aqueço ele, ele vai dilatar. Dilatar para onde, professor? Nas duas direções. Ele pode dilatar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Ele vai aumentar a sua superfície, vai aumentar a sua área. Ou seja, aqui a gente tem uma área inicial, depois de aquecida a gente tem uma área final. Que isso implica dizer que o lado inicial vai
mudar, a gente vai ter um lado final, então os lados iniciais vão mudar, a gente vai ter lados finais. Então, superfície, dilatação predomina em duas direções. A formulazinha ela é bem parecida. O que vai diferenciar é que vai ser dilatação superficial, representado por A de área, que vai ter uma área inicial antes do aquecimento, vezes 2 vezes alfa. Por que 2 vezes alfa? Nota que aqui são duas direções. Presta atenção nessa parte aqui. Se na questão vir informando o coeficiente de dilatação linear, vocês vão multiplicar por 2. Se vir indicando o coeficiente de dilatação linear. Se na questão já vem dizendo que é o coeficiente de dilatação superficial, é porque ele já fez essa multiplicação, então retira esse 2 daqui. Então, novamente, se na questão vir falando uma questão de dilatação superficial e der o coeficiente linear, vocês têm que lembrar de multiplicar por 2. Se já vier dizendo que é o coeficiente superficial, não há necessidade de multiplicar por 2, porque ele já multiplicou dentro da própria questão. Tranquilo? Vezes a variação de temperatura. O que vai diferenciar da linear é que lá é comprimento, aqui é a área. O coeficiente de dilatação, se for linear, multiplica por 2. Se for superficial, não precisa, coloca do jeito que está. E a variação de temperatura é a mesma coisa. Temperatura final menos temperatura inicial. Então, ΔA, dilatação superficial, A0, área inicial. Alfa, coeficiente de dilatação linear. Lembrando que se for linear, multiplica por 2. Se for superficial, já multiplicou, não precisa. ΔT, variação de temperatura. Fique ligado. A área final de um corpo, após o aquecimento, é igual à área inicial mais a variação de dilatação superficial, ou seja, o que dilatou. Ou seja, se eu tinha um corpo aqui a 30 graus Celsius e eu aqueci ele a 200 graus Celsius, então ele aumentou o seu tamanho. Isso vai depender também do coeficiente de dilatação. Tranquilo? A variação de temperatura é 200 menos 30, 170. Isso daqui foi a dilatação superficial. Agora vamos para a volumétrica. Aqui a gente vai ter objetos em 3 dimensões. A gente vai ter sólidos. Ou seja, quem nunca viu um cubo, né? Então, o cubozinho ele vai ter o quê? Ó? Direção para cima, para a direita, para a esquerda, para o outro lado. Ou seja, vai ter 3 direções. Então, ele vai dilatar nas 3 direções. Ele vai dilatar o seu volume. A formulazinha para a gente determinar é bem parecida. Vai ser ΔV, que é a variação de volume, é igual ao volume inicial vezes 3 vezes alfa. Por que 3 vezes alfa? Por que 3 vezes alfa? Porque aqui são 3 dimensões. Se na questão vir dizendo que é o coeficiente de dilatação volumétrica, não usa o 3, porque ele já multiplicou. Mas se vir falando que é um coeficiente de dilatação linear, tem que multiplicar por 3. Recapitulando, se for linear, na volumétrica, multiplica por 3. Se já for volumétrica, não multiplica por 3. Vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Então, conhecendo cada um, ΔV, dilatação volumétrica, V0, volume inicial do corpo, alfa, coeficiente de dilatação linear, se for linear, multiplica por 3. Se vir falando que já é volumétrica, não multiplica porque já multiplicou. E o ΔT, variação de temperatura, ou seja, temperatura final menos a inicial. Fique ligado, o volume final é igual ao volume inicial, mais a variação de volume, ou seja, a dilatação volumétrica, que foi que variou, que foi que aumentou. Então, o final inicial mais o que variou. Volumétrica, 3 dimensões. Superficial, 2 dimensões. Linear, apenas em uma única dimensão, ou seja, uma direção, 2 direções e 3 direções. Fechou? Abaixo do vídeo vocês vão ter um exercício para resolver, certo? Então resolvam com bastante atenção e fique ligado.